Olá professor, olá turma, eu me chamo Caio e eu vou trazer alguns aspectos introdutórios em relação ao Tribunal do Júri e os colegas vão aprofundar mais esses temas nos próximos slides. O Tribunal do Júri ele tem previsão constitucional no artigo 5º, inciso 38, que diz que é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Esses são os substratos mínimos, como veremos a seguir. O Tribunal do Júri ele é baseado na ideia central de que o julgamento por pessoas do povo é a viabilidade da democratização da justiça, e essa previsão constitucional dele nos traz um direito fundamental do indivíduo e da sociedade. E, além disso, ele não pode ser suprimido. Ele é considerado cláusula pétrea. Como mencionado no slide anterior, o Tribunal do Júri ele possui um substrato mínimo, que vem previsto nas suas alíneas. Quais são eles? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Veremos agora a plenitude de defesa. O que significa essa plenitude de defesa? O processo penal ele deve conceber ampla defesa. Isso inclui a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica seria um defensor habilitado para tal. E a autodefesa é a possibilidade de estar presente no processo, participar das audiências e ser ouvido. O segundo substrato mínimo é o sigilo das votações, ele está presente na linha B do artigo 5º do inciso 38 da Constituição Federal. E o sigilo das votações significa que não é possível identificar o voto de cada jurado. Dessa forma, você pode garantir a íntima convicção dos jurados sem que ele sofra qualquer pressão externa. Ele não há fundamentação nenhuma por parte do jurado. Diferente do processo comum, o juiz decide com base no livre convencimento motivado. No Tribunal do Júri, o jurado não precisa fundamentar a sua decisão, ele só diz se é culpado ou não. Caros, o terceiro substrato mínimo, que é a soberania dos vereditos, está presente na linha C do dispositivo mencionado anteriormente. E ninguém pode alterar o que os jurados decidiram. Isso é a soberania dos vereditos. É claro que isso não é absoluto, existe a exceção. E para alterar o que os jurados decidiram, está no Código de Processo Penal, no artigo 593, inciso 3, alíneas, que diz que caberá o recurso de apelação no prazo de 5 dias das decisões do Tribunal do Júri quando ocorrer a nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados, houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança, e quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Nessas situações, caberá o recurso de apelação. Como último substrato mínimo do Tribunal do Júri, temos a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E quais são esses crimes? Ele está previsto na primeira parte especial do Código Penal. São eles homicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio a suicídio, automutilação e aborto. Pessoal, o Tribunal do Júri é um órgão composto pelo juiz togado, que ele vai atuar na primeira fase, na condução dos procedimentos, e é responsável pela dosimetria da pena. Além do juiz togado, teremos os jurados, que eles formarão um conselho de sentença e darão a decisão de mérito. Ou seja, nessa decisão de mérito é para falar se é culpado ou não, se é autor ou partícipe, se tem causa ou de aumento ou diminuição de pena, se tem qualificadora ou não. Essa é a atuação dos jurados dentro do Tribunal do Júri. Nos próximos slides, os colegas vão aprofundar um pouco mais em relação à primeira fase do Tribunal do Júri e à segunda fase do Tribunal do Júri. Um abraço. Olá pessoal, eu vou abordar a primeira fase do Tribunal do Júri e essa fase ela é também chamada de juízo de acusação. Nessa fase, o objetivo é identificar se o crime apontado na acusação ele deve ser julgado pelo Tribunal do Júri ou não. Essa fase, então, se inicia com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público ou queixa e termina com uma sentença de pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. O oferecimento da denúncia, via de regra, estará acompanhado do inquérito policial e, em caso de recebimento,
o magistrado mandará citar o réu que, no prazo de 10 dias, apresente resposta à acusação. Nessa defesa, o defensor terá a oportunidade de formular seus pedidos, expor os fundamentos jurídicos, juntar documentos, requisitar diligências e arrolar um número de até 8 testemunhas para que se apresente uma boa defesa. Bom, após a apresentação da defesa por escrito, o juiz agendará uma audiência de instrução, conforme previsto no artigo 411 do Código de Processo Penal. Nesse momento, serão colhidos os depoimentos do ofendido, ouvirão-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa sequência, primeira acusação e segunda defesa, e serão realizados esclarecimentos pelos peritos, acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas, culminando com o interrogatório do acusado e o desenvolvimento do debate. É importante a gente ressaltar que, na prática, é desafiador seguir rigorosamente o que estabelece o parágrafo 2º e o parágrafo 4º do artigo 411, porque raramente é possível produzir todas as provas em uma única audiência, e aí acaba que as alegações finais geralmente ocorrem por meio de memoriais, com prazo de 5 dias, inicialmente para a acusação e posteriormente para a defesa. Quanto à pronúncia, o juiz decide encaminhar o acusado para o julgamento pelo tribunal do júri, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, o magistrado, de forma fundamentada, determina a pronúncia do acusado se estiver convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, bem como da materialidade do fato. Caso haja uma discordância com a decisão de pronúncia, é cabível interpor recurso em sentido estrito, o famoso résine, conforme previsto no artigo 581, inciso 4 do CPP. É importante a gente salientar que essa decisão ela não configura uma sentença, pois não gera coisa julgada, mas é uma decisão interlocutória mista, não terminativa. Ressalta-se o prazo de 5 dias após a intimação da decisão interlocutória de pronúncia para a apresentação da petição de interposição, seguido por um prazo de 8 dias para a apresentação das razões. Motivos para a interposição desse recurso eles podem variar, desde questionamentos sobre o não entendimento dos requisitos do artigo 413 até apontamentos sobre o excesso de linguagem na decisão, que poderia influenciar indevidamente o julgamento no plenário do júri. A impronúncia é uma decisão judicial que ocorre no processo penal quando o juiz, após analisar as provas e os elementos apresentados, conclui que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime ou que a materialidade do fato ela não foi comprovada. Nesse caso, o magistrado decide que ela não será levada a julgamento pelo tribunal do júri. A impronúncia está prevista no artigo 414 do CPP e, diferentemente da pronúncia, ela implica no término do processo, não sendo levado o caso para o tribunal do júri. Essa decisão ela pode ser recorrida por parte do Ministério Público, caso ele ache que dê para reverter a impronúncia e leve o caso ao tribunal do júri, se considerar que há elementos suficientes para a acusação. Dessa forma, então, o processo é arquivado, extinto, sem a resolução do mérito, mas nada impede, se surgir uma nova prova, que uma nova denúncia seja oferecida em um outro processo instaurado. A desclassificação no tribunal do júri é uma decisão que ocorre quando, durante o julgamento, o juiz entende que a qualificação jurídica inicial do crime apresentada na denúncia não se sustenta com base nas provas e nos elementos apresentados durante o processo. Isso resulta na mudança da tipificação do crime imputado ao réu. A desclassificação, então, ela pode ocorrer por um crime de gravidade inferior, sendo conhecida como desclassificação para crime menos grave. Um exemplo que nós temos é de, por exemplo, um caso de homicídio, que pode ser desqualificado para um caso de lesão corporal. Essa decisão é amparada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença, assegurando que o réu ele seja julgado pelo que efetivamente foi provado nos autos. A desclassificação ela é regulamentada pelo artigo 419 do CPP e é importante a gente mencionar que ela pode ocorrer tanto por uma iniciativa do juiz quanto a pedido das partes envolvidas no processo. Essa decisão ela visa garantir que o julgamento ele seja justo
e esteja de acordo com os fatos efetivamente demonstrados e comprovados no decorrer do processo. A absolvição sumária no tribunal do júri ocorre quando o juiz, após a análise dos elementos apresentados durante o processo, conclui que não existem indícios suficientes para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri. Isso significa que, na visão do magistrado, não há elementos que justifiquem a continuidade do processo e a submissão do réu a julgamento popular. Está previsto no artigo 415 do CPP e essa decisão é proferida ainda na fase de pronúncia, antes mesmo da realização do julgamento pelo tribunal do júri. Ao contrário da pronúncia, que leva o réu a julgamento, a absolvição sumária encerra o processo sem a necessidade de submeter o caso ao júri. E ela pode ocorrer quando o juiz entende que não há elementos que fundamentem a acusação e que não existem indícios suficientes de autoria ou participação do réu no crime. Essa decisão ela é passível de um recurso estrito, por parte do Ministério Público, que pode reverter a absolvição e levar o caso a julgamento pelo tribunal do júri, se entender que há fundamentos para a acusação. Olá, pessoal! Eu vou falar sobre a segunda fase do Tribunal do Júri. Essa fase tem início com a preclusão da decisão de pronúncia. E aí o que acontece? É feito o encaminhamento dos autos para o juiz-presidente, que vai determinar a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de ser queixa subsidiária, e também do defensor do acusado, para que no prazo de 5 dias eles apresentem o rol de testemunhas que vão depor em plenário, se atentando para o limite de 5 testemunhas por cada parte. Nessa oportunidade, eles também vão poder juntar documentos e requerer diligências. Após o saneamento e a realização de eventuais diligências, o juiz-presidente deverá elaborar um relatório escrito do processo e determinar a inclusão do feito em pauta para que seja julgado pelo tribunal do júri. E aí é importante destacar que o relatório não deverá conter nenhum juízo de valor para que não induza os jurados quando eles forem realizar o julgamento. Em relação ao alistamento de jurados, é feito anualmente e eles vão ser alistados pelo presidente do Tribunal do Júri. Serão alistados de 800 a 1.500 jurados nas comarcas que possuírem mais de 1 milhão de habitantes, de 300 a 700 nas comarcas que possuírem mais de 100 mil habitantes e de 80 a 400 jurados nas comarcas que tiverem menor população. A lista geral de jurados, com a indicação das respectivas profissões, vai ser publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano. E também vai ser divulgada em editais que serão afixados à porta do Tribunal do Júri. E aí é interessante destacar que o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, dela vai ficar excluído. O Aury Lopes Júnior traz uma crítica em relação ao perfil dos jurados que são selecionados, visto que geralmente apenas uma camada da sociedade acaba por participar do tribunal do júri, visto que para você participar, geralmente você tem que dispor de um dia ou mais para poder assistir às sessões de julgamento. E nem todo mundo consegue dispor desse tempo para estar participando das sessões de julgamento. O Código de Processo Penal prevê a hipótese de desaforamento. É basicamente uma alteração de competência. E vai ocorrer quando houver o interesse da ordem pública, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou quando a segurança do réu exigir, ou ainda quando comprovado o excesso de serviço naquela comarca. O que seria esse excesso de serviço? É se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Não havendo esse excesso de serviço, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. A etapa de organização em pauta vai dar preferência aos acusados que estão presos. E dentre esses acusados, aqueles que estiverem há mais tempo na prisão. E estes, se estiverem em igualdade de condições, aqueles que forem primeiramente pronunciados. O requerimento de habilitação do assistente deverá ser feito em até 5 dias antes da sessão. E, estando o processo em ordem, o juiz-presidente mandará intimar as partes, o ofendido, se for possível, as testemunhas e os peritos, quando houver o requerimento, para a sessão de instrução e julgamento. A próxima etapa é de sorteio dos jurados,
e este será realizado entre o 15º e o 10º dia útil que antecede a instalação da reunião. Vai ser presidido pelo juiz e deverá ser feito de portas abertas. Na oportunidade, vão ser retiradas cédulas até completar 25 jurados. Os jurados que forem sorteados vão ser convocados pelo correio ou qualquer outro meio hábil para que possam comparecer no dia e hora designados para a reunião, sob as penas da lei. Serão afixados na porta do edifício do Tribunal do Júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. É importante destacar que o serviço do júri é obrigatório e o alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 anos de idade e que possuam notória idoneidade. A recusa ao serviço do júri, fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não for prestado o serviço imposto. Tudo isso em conformidade com o artigo 5º, inciso 8 da Constituição Federal. Já a recusa que não foi justificada vai acarretar na multa no valor de 1 a 10 salários mínimos, que será fixada a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. A recusa motivada, que eu mencionei anteriormente, não tem nenhuma previsão legal no sentido de especificação de qual serviço vai ser prestado, nem prazo de duração de prestação desse serviço, devendo ser fixado pelo juiz, e o juiz tem que se atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Falando um pouco agora sobre as pessoas que são isentas do Tribunal do Júri, a gente já tem o presidente da República e ministros de Estado, os governadores e seus respectivos secretários, membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das câmaras distrital e municipais, prefeitos municipais, magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, autoridades e os servidores da Polícia e da Segurança Pública, militares em serviço ativo, cidadãos que tiverem mais de 70 anos e requeiram a sua dispensa, e aqueles que fizerem esse requerimento desde que demonstrado o justo impedimento. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente, será aplicada a multa de 1 a 10 salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. Essa é a mesma multa que eu citei anteriormente. A dispensa só poderá ser feita se for motivada, devendo ser consignada na ata dos trabalhos. Importante destacar também a responsabilidade criminal equiparada aos juízes togados no exercício da função de jurado. Partindo para a etapa de formação de conselho de sentença, serão sorteados 7 jurados. E aí é importante se atentar para os impedimentos que estão previstos nos artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal, que dizem que são impedidos de servir no mesmo conselho o marido e a mulher, não só pelo vínculo de casamento, mas também pela união estável, o ascendente e descendente, o sogro e genro ou sogro e nora, irmãos e cunhados durante o cunhadio, o tio e sobrinho, e padrasto, madrasto ou enteado. Vai se aplicar aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Também não vai poder servir o jurado que tiver funcionado em algum julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Se for o caso de concurso de pessoas, se ele tiver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado, ou ainda se ele tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado, visto que aí ele não estaria sendo imparcial. Importante destacar também o direito do acusado não comparecer nas sessões de julgamento, que é uma extensão do direito de silêncio previsto pela Constituição Federal. Nesse sentido, o artigo 457 do Código de Processo Penal diz que o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, desde que eles tenham sido devidamente intimados. O parágrafo 2º desse mesmo artigo vai dizer que se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião.
salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e pelo seu defensor. Essa necessidade do pedido de dispensa ser subscrito pelo acusado e pelo seu defensor é justamente para evitar uma posterior nulidade. Após os jurados serem sorteados, vai viger o princípio de incomunicabilidade entre eles e também com outras pessoas, sob pena de exclusão do conselho de sentença e de multa. O Código de Processo Penal prevê a recusa de jurados. E aí existem dois tipos de recusa. A recusa motivada, que pode ser nos casos de suspeição, impedimento, incompatibilidade e proibição, não havendo um limite numérico para esse tipo de recusa. Só que ela será apreciada pelo juiz presidente. Já a recusa imotivada, como o próprio nome já diz, não é necessário uma justificação, é limitada a 3 por cada parte. E aí, no caso de haverem 2 ou mais acusados, as recusas podem ser feitas por apenas um defensor, se assim o quiserem. A separação dos julgamentos, nesses casos, somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido um número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Aí vai ser julgado, em primeiro lugar, o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato, ou, em caso de coautoria, será aplicado o critério de preferência previsto no artigo 429 do Código de Processo Penal, que nós já trabalhamos anteriormente no tópico de organização em pauta. Então, formado o conselho de sentença, o presidente se levantará, e com ele todos os presentes. E aí o presidente fará aos jurados a seguinte exortação: em nome da lei, concito-vos a examinar essa causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão, de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Então, em seguida, o jurado vai receber uma cópia da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e também receberá uma cópia do relatório. Partindo para a etapa de instrução em plenário, preceitua o artigo 473 do Código de Processo Penal que, prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz, presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se for possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Já a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa deverá ser feita primeiro pelo defensor do acusado e depois pelo Ministério Público e pelo assistente, se tiver algum habilitado. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Se o acusado estiver presente, pois é possível que ele não esteja presente, como a gente já viu anteriormente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Os jurados também poderão formular perguntas ao ofendido, ao acusado, às testemunhas de acusação e de defesa, só que terão que formular essas perguntas através do juiz presidente. É importante mencionar também que o uso de algemas deve ser uma exceção, nos termos do artigo 474, parágrafo 3º do Código de Processo Penal e da súmula vinculante 11 do STF, visto que esse uso de algemas pode influenciar na decisão dos jurados, trazendo uma visão de culpabilidade do acusado. Finalizada a instrução em plenário, terão início os debates. E primeiro é concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia, ou das decisões posteriores que a confirmarem, sustentando a existência de agravante se for o caso. O assistente de acusação vai falar depois do MP, e o tempo total para acusação é de 1h30, devendo ser distribuído se houver mais de um acusador. Depois, é passada a palavra para a defesa, que também vai contar com 1h30, devendo igualmente o tempo ser distribuído se houver mais de um defensor. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a reinquirição de testemunha que já tenha sido ouvida no plenário. O tempo será de 1h para réplica e de 1h para tréplica. Na hipótese de ter mais de um acusado,
o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica. Não poderão ser feitas menções sobre pena de nulidade nos debates, a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgarem admissível a acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado, e ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em prejuízo do acusado. Também não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com uma antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Tudo isso em consonância com o princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, concluídos os debates, os jurados serão indagados pelo juiz-presidente se eles estão aptos para o julgamento, ou se eles precisam de outros esclarecimentos. Então, se houver alguma dúvida sobre a questão de fato, o juiz vai poder prestar esclarecimento à vista dos autos. Nessa etapa, é facultado aos jurados obter acesso aos autos e ao instrumento do crime, se eles requererem ao juiz-presidente. E aí, se ocorrer a verificação de qualquer fato que for reconhecida como essencial para o julgamento da causa e não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências que forem entendidas como necessárias. E se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz-presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos, facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Falando agora sobre a votação do questionário, o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. É importante respeitar uma ordem de formulação dos quesitos, que começa com a materialidade do fato, parte para autoria ou participação, depois se o acusado deve ser absolvido, posteriormente se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, e em seguida se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Se por algum acaso for sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, deverá ser formulado um quesito a respeito, para ser respondido após o quesito de autoria ou participação ou do quesito se o acusado deve ser absolvido. Aí vai depender, conforme o caso. Se for o caso de ocorrência de crime tentado, ou se tiver alguma divergência sobre a tipificação do delito, sendo este de competência do tribunal do júri, o juiz deverá formular quesito acerca dessas questões, para ser respondido após o quesito de autoria ou de participação. Se houver mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos deverão ser formulados em séries distintas. Então, o presidente vai ler os quesitos e vai indagar as partes se eles têm algum requerimento ou reclamação a fazer, devendo em qualquer uma dessas hipóteses, bem como a decisão, constar da ata. Ainda no plenário, o juiz vai explicar aos jurados o significado de cada quesito. Então, se não houver nenhuma dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça vão se dirigir a uma sala especial a fim de ser procedida a votação. Só que, se por alguma razão não tiver essa sala especial, o juiz vai determinar que o público se retire, permanecendo somente as pessoas que eu citei agora. Então, se 3 jurados respondem negativamente os quesitos de materialidade ou de autoria e participação, gera a absolvição. Se mais de 3 jurados respondem afirmativamente os quesitos de materialidade e autoria e participação, tem a possibilidade de absolvição do acusado pelos jurados ou o prosseguimento com a condenação. Aí vão ser respondidos os quesitos sobre a causa de diminuição de pena alegada pela defesa e a circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena que forem reconhecidos na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.
Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outras que já foram dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a contradição, vai determinar uma nova votação em relação aos quesitos a que se referirem tais respostas. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente verificar que ficam prejudicados os seguintes, ele fará essa declaração, dando por finalizada a votação. É necessário destacar que os votos são sigilosos, as decisões no tribunal do júri são tomadas por maioria e ocorre o registro interno da votação de cada quesito, bem como também do resultado do julgamento. E aí, encerrada a votação, o termo será assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes. Agora nós iremos tratar da última etapa da segunda fase do Tribunal do Júri, que é a sentença, e a sentença ela será proferida pelo juiz-presidente. Então, a primeira hipótese que nós iremos tratar é no caso de ocorrer uma desclassificação da infração para outra que seja de competência do juiz singular. Aí, nessa hipótese, vai caber ao juiz-presidente proferir a sentença e se o novo delito tipificado for de menor potencial ofensivo, o juiz deverá observar o que está disposto nos artigos 69 e seguintes da Lei de Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. Ainda no caso de desclassificação, o crime conexo que não seja doloso contra a vida, ele será julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Júri. No caso de ocorrer uma condenação, o juiz ele fixará a pena base e levará em consideração as circunstâncias agravantes ou atenuantes que foram alegadas nos debates. Ele também imporá os aumentos ou diminuições de pena em atenção às causas admitidas pelo júri. Ele também deverá observar as demais disposições do artigo 387 do Código de Processo Penal, que determina que o juiz deverá levar, enfim, outras circunstâncias pertinentes ao crime que devam ser levadas em conta na fixação da pena base. E também ele deverá fixar o valor mínimo de reparação do dano causado pela infração, sempre levando em consideração o prejuízo que foi causado à vítima. Também deverá determinar a interdição de direitos, quando for o caso, e de medida de segurança. Prosseguindo, o juiz também mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, desde que presente os requisitos da prisão preventiva. E no caso de uma condenação a uma pena que seja igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz determinará a execução provisória das penas, com a expedição do mandado de prisão, e, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Essa previsão ela foi inserida no Código de Processo Penal com a Lei 13.964 de 2019, que é a lei também conhecida popularmente como pacote anticrime, e ela trouxe outras disposições também que prevêem que, excepcionalmente, o juiz-presidente poderá deixar de autorizar a execução provisória, desde que haja alguma questão substancial que poderá levar à revisão da condenação pelo tribunal. A apelação contra a sentença condenatória também, né, nesses casos que nós estamos falando de penas iguais ou superiores a 15 anos de reclusão, não terá efeito suspensivo como regra, mas, excepcionalmente, o tribunal poderá conceder esse efeito suspensivo, desde que verificado cumulativamente dois requisitos: que o recurso não terá um efeito meramente protelatório, ou melhor dizendo, um propósito, um objetivo meramente protelatório,
e que esse recurso está trazendo uma questão substancial que pode acarretar na absolvição, na anulação da sentença, no novo julgamento ou até mesmo na redução da pena para uma que seja por um tempo inferior aos 15 anos. Por fim, ainda no caso de condenação, o juiz estabelecerá os efeitos genéricos específicos da condenação. Já no caso de absolvição, o juiz deverá mandar colocar em liberdade o acusado, se por alguma outra razão ele não estiver preso. Ele também revogará as medidas restritivas que tenham sido provisoriamente decretadas e, se for o caso, vai decretar medida de segurança. Por fim, a sentença ela será lida em plenário pelo presidente antes de encerrada a sessão de instrução e julgamento. E com isso, eu encerro a minha palavra para nós tratarmos sobre a soberania dos vereditos. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a soberania nos vereditos. Primeiro eu vou introduzir esse tema, vou explicar para vocês um pouquinho sobre a base legal e aí a gente vai prosseguir mais um pouquinho, a gente vai ir avançando ao longo dos slides. Então, vamos lá. Em relação à introdução, né, ao conceito da soberania dos vereditos, é importante que a gente entender que o júri ele é soberano em suas decisões, né? O que significa, então, que a sua escolha, em regra, é o veredito final. E, em regra, também não está sujeita a interferências externas, né? É um conceito, crucial no sistema dos julgamentos criminais, como eu coloquei aqui. E tem uma base também na independência e autoridade dos jurados. E agora eu vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que eu achei interessante mencionar sobre esses vereditos e a sua base de fundamentação. Primeiro, como eu já falei, sobre a independência do júri, que esse júri ele é independente, né? Sem interferências externas, ou seja, o jurado vai decidir ali. E como ele vai decidir? De qual forma? De uma forma secreta. Né? Durante as suas deliberações, os jurados ele tem a liberdade para discutir e decidir sem pressões externas, assegurando ali a autonomia na formação do seu voto, do seu veredito. E essa decisão, ela se dá como? Essa decisão, como já explicado pelos nossos colegas, ela se dá por maioria, né? Então, essa soberania dos vereditos também se manifesta na regra de decisão por maioria, onde a opinião da maioria dos jurados prevalece e estabelece aquele veredito final. E aí eu vou passar agora para a gente falar um pouquinho, assim, bem breve, sobre as bases legais desse veredito. A gente tem como base, né, o artigo 5º da Constituição Federal, que garante o Tribunal do Júri como órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida, reforçando a sua autonomia em relação a essas decisões. É o artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. A gente tem também a lei que regulamenta o procedimento do júri, e essa lei também vai reafirmar a independência e a soberania dos vereditos proferidos por esse órgão. Mas já adianto que não quer dizer que esse voto, né, essa decisão, não pode passar por revisão criminal. Acho que é um ponto que a gente vai passar mais à frente. Então, nesse primeiro tópico, né, que é o tópico introdutório, a gente tem que entender que essa soberania, a soberania dos vereditos no julgamento pelo júri, é um pilar do sistema jurídico atual. Isso não estou dizendo na minha opinião, né? Na minha opinião pessoal quanto à relação do júri, mas com base nas legislações que nós temos, o veredito acaba sendo um pilar do sistema jurídico. E, com base nisso, né, para a maioria dos doutrinadores, ele reflete uma autonomia e independência dos jurados na tomada de decisões. E relembrando que a sua base legal ela está sustentada também na Constituição Federal, como eu disse, na legislação específica no Código de Processo Penal, garantindo, então, a legitimidade dessas decisões proferidas, né, por esse órgão. Então, a gente tem que colocar em mente que a soberania dos vereditos é uma premissa essencial para o julgamento do Tribunal do Júri. E aqui nesse slide eu coloquei para vocês verem, né, a continuação da introdução em relação ao inciso que eu citei, em relação à Constituição Federal e em relação à lei também que eu citei, que é a Lei 11.689. E aí eu coloquei para vocês aqui, né, só reiterando novamente, que é estabelecido constitucionalmente a soberania dos vereditos, né, só que como qualquer direito ou garantia individual, essa norma ela não vai ser absoluta.
e ela deve conviver harmonicamente com outras normas constitucionais também, de modo que nenhuma das regras sobreponha a outra e que coloque em risco a ordem pública. Então, quando há o conflito entre os direitos e garantias constitucionais, deve preponderar aquele de maior valia, né? E que não seja um malefício para a sociedade. Então, a gente tem que ter em mente também que a soberania dos vereditos ela tem que respeitar o princípio da proporcionalidade, perdão, da Constituição Federal, né, que pesa aí os valores constitucionais em confronto com as outras legislações também, para verificar qual princípio aí deve prevalecer em determinado caso concreto. Então, aqui eu quis colocar alguns requisitos para o julgamento do júri. Eu sei que alguns colegas já falaram disso, mas eu acho importante nessa parte que a gente está falando sobre a soberania dos vereditos, relembrar um pouquinho. Então, já ficou esgotado, né, que essa decisão ela é obtida por maioria, ou seja, por 4 ou mais votos, e a sentença ela é composta por 7 jurados. E a gente tem, entre os requisitos, uma decisão unânime, ou uma decisão por maioria, né? No nosso sistema judiciário, como eu já disse, ela pode ser por maioria. E aí a gente tem como outro requisito a confidencialidade das deliberações, né? As discussões dos jurados. É crucial que elas sejam confidenciais e protegidas. Essa confidencialidade, permite com que eles tenham uma discussão aberta sobre o tema, sem medo de influência externa. Já aconteceu, inclusive, várias vezes de casos em que o júri acontece, né, não termina, precisa acontecer no outro dia, dos jurados ter que ficar afastados, enfim, da sociedade como um todo, né? Geralmente eles ficam em um hotel reservado, separado, para não ter interferência externa, o que é importante também, para não ter interferência, inclusive, caso venha a ter de alguma das partes, enfim. É importante para garantir a confiabilidade do tribunal do júri. Esse julgamento ele tem que ser com base nas evidências e na instrução do juiz, né? Os jurados eles têm que basear os seus vereditos apenas nas evidências apresentadas durante o julgamento de instrução legal. Então, eles devem considerar as provas apresentadas no tribunal, evitando qualquer influência externa, como eu já disse. É muito importante evitar qualquer influência externa, né? Opiniões pessoais também, ou informações não apresentadas durante o processo. Então, a gente tem um processo ali que recolheu provas, né? A gente tem uma instrução processual e os juízes, eles têm que basear o seu voto naquilo que foi apresentado. Eles não podem tirar evidências novas ou em um mero achismo, assim, de opinião pessoal, né? Por exemplo, no caso de homicídio, né? Dos crimes dolosos contra a vida. Eu quero condenar de qualquer jeito, porque é isso, não gosto, tá? Não, tem que olhar direito as provas processuais, tem que analisar a instrução processual para ter realmente julgamento baseado, né, em evidência jurídica. Como eu já falei, é muito importante a imparcialidade, a independência. Eu acho que todos esses requisitos partem disso, de uma imparcialidade. Então, eles têm que tomar as suas decisões de forma independente, imparcial, sem ser influenciados por preconceitos, opiniões externas, pressões sociais. Então, não, eu vou condenar porque senão eu vou ser uma péssima pessoa, as pessoas vão me olhar mal. Não, não é assim que funciona, né? Você tem que ser imparcial, você está ali diante do Poder Judiciário. Então, não é somente o que você acha, né? Você está lidando ali também com o julgamento de pessoas. A gente tem que lembrar que a pessoa que está sendo julgada é uma pessoa também, né? E por isso que tem que ser realmente analisadas as provas processuais e a instrução processual ali, enfim, como um todo, né? Essa deliberação ela tem que ser autônoma, eles têm que ter autonomia para discutir o caso entre si, trocando algumas opiniões e perspectivas, né, a fim de alcançar um veredito justo e razoável. Eles não devem ser influenciados também por alguma opinião do magistrado, alguma coisa do tipo, não. Sabe? Eles têm que ter essa autonomia. E esses requisitos, eles são fundamentais para assegurar a integridade e imparcialidade do sistema judicial, garantindo que essa soberania dos vereditos seja preservada, né? E que as decisões sejam baseadas em evidência nas leis e aplicáveis ao caso. Eu não estou falando aqui que é realmente o que acontece, mas é como deveria acontecer, assim, de acordo com o que a lei prevê, né? E aí a gente tem também algumas outras questões importantes, né? Algumas questões inovadoras que estão em discussão, que é em relação ao quesito das teses absolutórias.
E aí a gente tem as causas, né, que excluam o réu da pena, ela vai ser incluída em um só dos quesitos. Eu coloquei aqui no terceiro parágrafo. A ser votada pelos julgadores leigos, ou seja, em uma única pergunta elas vão estar vão estar incluídas, né, todas as teses defensivas, mesmo que incompatíveis. Esse quesito único, ele é votado e quando reconhecido, né, a autoria e a participação no crime, tem essa questão das teses. E aí a gente volta àquela questão que eu coloquei aqui embaixo, aí em questão a 4 ou mais jurados. E aí, apresentadas diversas teses, reconhecendo 4 ou mais jurados uma delas, o réu ele vai ser absolvido, mesmo que o motivo do convencimento seja diferente. A pessoa A, B, C e D, elas, eu acho que você tem que ser absolvido, eu entendi de acordo com o que eu analisei, por isso, por esse motivo, por aquele motivo, não importa o motivo. Se você reconheceu uma tese de absolvição, juntando aí 4 ou mais jurados, a gente tem essa incidência. E aí eu vou partir para um próximo ponto, que é esse que eu achei bem interessante, que é a soberania dos vereditos frente à possibilidade de revisão criminal. Será que esse veredito é realmente soberano? Como funciona? Tem recurso? Como é? Como funciona? Enfim, a soberania dos vereditos no contexto de revisão criminal é um princípio jurídico que vai levantar algumas questões importantes sobre a autoridade e a revisão das decisões judiciais tomadas por um júri. Ou seja, a revisão criminal ela é um procedimento legal em que um tribunal superior analisa um caso já decidido por um júri ou por um tribunal inferior. Só que a soberania dos vereditos ela coloca alguns certos limites e desafios nesse processo de revisão, né? Que incluem, por exemplo, o respeito à decisão do júri. A soberania dos vereditos geralmente implica que os vereditos de um júri são finais e definitivos. Isso significa que, então, que os tribunais superiores geralmente são bem relutantes na prática em interferir ou revisar as decisões de um júri, a menos que existam algumas circunstâncias excepcionais. Tem que ter um padrão de revisão, ou seja, quando uma revisão ela é solicitada, os tribunais superiores geralmente aplicam um padrão de revisão rigoroso. Eles podem revisar as decisões processuais, erros legais ou constitucionais que possam ter afetado, né, substancialmente a justiça no julgamento, mas na prática eles tendem a evitar um reexame das evidências ou interferir diretamente nas conclusões de fato do júri. Tem também a presunção da correção do veredito, que existe uma presunção de que o veredito do júri ele é correto e é válido. Isso significa, então, que a parte que busca uma revisão criminal, ela deve apresentar algumas evidências convincentes de irregularidades significativas ou erros substanciais que afetam a justiça de julgamento. Então, assim, é uma questão bem complicada, né? Tem algumas limitações também a essa revisão. Pode limitar questões específicas ou descoberta de novas evidências que não estavam disponíveis naquele momento. E a simples discordância da decisão não é geralmente suficiente para desafiar a soberania do veredito, não. Então, tem que ter esses requisitos e essas atenções que eu já falei aqui. E o último ponto que eu achei interessante em relação a isso é sobre o interesse público na finalidade dos vereditos. A finalidade e a estabilidade das decisões judiciais, elas são consideradas importantes para o funcionamento do sistema legal. E isso de acordo com o que diz, né, a legislação e alguns doutrinadores. Lembrando que também não é uma mera opinião pessoal. Assim. A revisão criminal, então, ela tem que equilibrar o interesse da justiça individual com a necessidade de manter a estabilidade e a autoria dos vereditos. Então, em resumo, embora a revisão criminal seja um mecanismo disponível, né, em muitos sistemas legais, a soberania dos vereditos implica uma abordagem mais cuidadosa e limitada à revisão das decisões do júri, para garantir a integridade do sistema judicial e aquilo posto na Constituição e também o respeito a essa soberania. Isso porque, para muitos doutrinadores, para muitas pessoas, eu coloquei até uma citação aqui, o veredito ele é uma forma de exercer a cidadania e a democracia, porque a decisão é proferida e respeitada em homenagem ao princípio da soberania, uma decisão como se fosse representada pelo povo. Isso que alguns doutrinadores dizem, né? Mas, no entanto, não é absoluto, né? Porque tem essa questão da revisão criminal. Inclusive, essa revisão criminal ela pode gerar uma absolvição ou então um novo julgamento do tribunal do júri, né? Pode se tratar, então, de uma possível alteração ali
por um órgão diverso. Por exemplo, no júri da Boate Kiss, se não me engano, teve revisão criminal, acho que o júri foi anulado e vai ter que fazer um novo júri. Geralmente em casos emblemáticos, assim, tem essa incidência, até pela questão delicada de submeter à revisão criminal. E aí eu trouxe aqui para finalizar, né, o entendimento jurisprudencial sobre esse tema. Por exemplo, se o tribunal do júri ele profere uma condenação e em seguida ocorre o trânsito julgado dessa condenação, é possível que o condenado ajuize uma revisão criminal. Né? No julgamento dessa revisão criminal, o tribunal pode, como eu falei, absolver, desclassificar, desqualificar, reduzir a pena ou até anular o julgamento, né? Que foi nesse caso emblemático que eu mencionei. Só que, segundo o entendimento jurisprudencial, inclusive do STF, o tribunal ele pode absolver, não havendo necessidade de submeter o condenado a um novo júri. Entretanto, há quem entenda que o julgamento deveria ser feito sempre pelo tribunal do júri, razão pela qual a revisão criminal ela não pode absolver o condenado, mas apenas determinar a relação de um novo júri, realização, perdão. Então, a gente tem uma divergência de pensamentos. Mas é o caso concreto que vai levar o caminho a ser seguido. Então, o caso concreto que vai nortear as garantias, né? E se a gente está enfrentando um tribunal, a gente não pode concluir que os veredictos sejam realmente soberanos, concluir a questão da revisão criminal sem analisar cada caso, sem analisar as provas. Então, tem que analisar tudo direitinho. Então, foi essa ideia que eu quis trazer para vocês de uma forma um pouco também breve, não muito extensa, porque também já tivemos outros colegas falando, né? Senão vai ficar um vídeo muito grande. E é isso, a gente tem que lembrar que o júri ele é soberano e um dos principais pontos que a gente tem que lembrar que essa decisão ela não pode ter interferências externas, né, para dar realmente uma credibilidade àquele julgamento. Bom, nós conseguimos ver aqui pela conclusão do nosso trabalho, né, que a análise das etapas do tribunal do júri e a soberania dos vereditos, né, ela revela a complexidade e a importância desse sistema jurídico no contexto da justiça criminal. Ao longo do nosso trabalho, nós exploramos minuciosamente cada fase desse processo, desde a seleção dos jurados até a proclamação do veredito final. Nós observamos, né, como a constituição do júri é crucial para a imparcialidade e a representatividade da decisão, uma vez que a diversidade das perspectivas contribui para a robustez do sistema em si, né? E a soberania dos vereditos, destacada como um dos princípios fundamentais do tribunal do júri, ela reforça a confiança na sabedoria coletiva dos jurados, que, ao analisarem, né, as provas e os argumentos apresentados, eles assumem a responsabilidade de julgar a culpabilidade ou inocência de quem está sendo julgado. Esse atributo, ele não apenas ele assegura a autonomia do júri, mas ele também resguarda os cidadãos de influências externas, consolidando assim, né, a justiça como um processo legítimo e imune a pressões indevidas. Ademais, né, ao examinarmos as fases das instruções e debates, nós percebemos a importância do contraditório e da ampla defesa, que são elementos que garantem que todas as partes envolvidas elas possam apresentar seus argumentos de forma equitativa. E, nesse sentido, o tribunal do júri ele se apresenta como uma arena de debate democrática, né, onde a verdade ela é buscada coletivamente e a decisão reflete a ponderação de diversos pontos de vista. Contudo, é crucial ressaltar, né, os desafios que permeiam esse sistema, como a possibilidade de influências emocionais dos jurados e a necessidade constante de aprimoramento do processo para acabar garantindo uma eficácia e justiça. Diante disso, a gente tem que a reflexão sobre as etapas do tribunal do júri e a soberania dos vereditos, ela nos instiga a buscar constantemente aperfeiçoamentos, a fim de preservar os princípios fundamentais desse importante pilar da justiça, que é o tribunal e o veredito em si, né? Em última análise, isso aqui é só para completar mesmo, né, a fala dos meus colegas, porque ficou muito bem explicado nos slides, é só para dar uma conclusão ao trabalho. Então, a gente tem que, na última análise, a compreensão profunda dessas etapas e da soberania dos vereditos, ela destaca a relevância do tribunal do júri como um instrumento essencial na preservação dos direitos individuais, na promoção da democracia e da democracia participativa, e na consolidação de uma justiça que reflete os valores
reflete os valores e a diversidade da sociedade em que está inserida. O respeito à soberania dos vereditos não apenas ele fortalece a confiança no sistema judicial, mas ele também reafirma o compromisso com a equidade e a imparcialidade fundamentais para a construção de uma sociedade justa e democrática. Nesse slide aqui eu vou deixar só o meu vídeo mesmo, porque eu acho que não tem por que ficar repetindo o slide dos meus amigos, dos meus colegas, e está muito bem explicado os slides deles, é só mais uma forma de complementar nosso trabalho com uma conclusãozinha. Obrigado pela atenção, professor, colegas de turma que estejam assistindo esse trabalho, e até logo.